Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz nesta noite, diga amém. Quem trouxe a sua Bíblia, abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 23, verso 29. Glória a Deus. Eu confesso que eu estudei esta palavra, e depois que eu estudei esta palavra, eu falei com Deus: Senhor, tem misericórdia, Senhor. Como é que eu vou pregar uma palavra dessa? Justo hoje o Senhor falou comigo no meu coração, mas hoje é culto de doutrina, de ensinamento. Eu pensei: Senhor, tem misericórdia de nós. E eu pedi para Deus falar comigo pela palavra dele, e eu sempre peço confirmação assim. E quando eu abri a palavra, o Senhor falou comigo: e curam a ferida da filha de Sião levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Jeremias capítulo 23, verso 29. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga glória a Deus. Jeremias 23, 29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Repitam comigo: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha? Levanta a mão, diga comigo: Senhor Jesus, nesta noite, fala comigo através da tua palavra. O homem não é nada, mas a tua palavra é fiel, é poderosa. Amém. Assentai-vos e louvai ao Senhor Jesus com uma salva bem forte de palmas. Bem alegre as palmas para Jesus. Meus amados irmãos, nesta noite eu quero falar com vocês sobre a palavra de Deus. A palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada. Jeremias aqui recebe do próprio Deus a natureza da palavra. Deus explica de forma metafórica, fazendo uma comparação com a sua palavra. E a palavra de Deus é comparada ao fogo e é comparada ao martelo. Os irmãos conhecem qual é a função do fogo e qual é a função do martelo. Em Minas Gerais, nos Estados Unidos, em Israel, onde você for, a função do fogo é queimar. A função do martelo, temos múltiplas funções, mas quando nós falamos de uma pedra dura, a função do martelo é esmiuçar, é deixar aquela pedra dura reduzida a pedaços. E esta é a função da palavra de Deus. Você já deve ter percebido que muitas vezes você está na casa de Deus com o teu coração frio, gelado, por causa dos problemas do dia a dia, do sofrimento do dia a dia, mas de repente chega uma palavra, e aquela palavra vai queimando o teu coração, e aquela palavra queima teu coração. Muitas vezes é uma palavra dura,
ou talvez é uma palavra até de consolação, mas aquela palavra começa a esquentar o teu coração, porque a palavra de Deus, ela é como fogo, ela vai queimando o nosso coração, e ela vai queimando e vai fazendo derreter toda aquela escória periférica que está do lado de fora do nosso coração, que não quer deixar Jesus entrar. E daqui a pouco uma demonstração que o nosso coração está sendo agora tocado pela palavra, através do fogo que queima, é que o nosso coração começa a derreter por dentro e as lágrimas começam a escorrer pelos nossos olhos, porque a palavra de Deus, ela é como um fogo que queima a nossa alma e ela derrete a nossa alma. Oh, glória a Deus! A palavra de Deus, ela queima a nossa alma por dentro. A palavra de Deus, ela é como um martelo. Quando nós nos defrontamos com algum ímpio, algum profano, algum adúltero, algum estúpido, endurecido pela dureza do pecado, ele não quer saber de nada, ele não teme a Deus, ele não respeita os homens, ele não quer saber de nada, nada, nada. É um assassino, é um matador, é um bandido, é um renegado. Mas quando ele tem um encontro com a palavra, o coração dele está duro e empedernecido, mais do que uma rocha, muito mais do que um metal. Só que a palavra do Senhor é o martelo, e aquele martelo vai batendo naquele coração, o martelo vai batendo naquele coração. Seja o coração mais duro que for, a palavra vai batendo, vai trincando, e quando menos imagina, aquela alma dura, endurecida, aquele homem bandido, sanguinário, está com os joelhos dobrados na frente do altar, se entregando para Jesus, por causa do poder da palavra do Senhor, o poder da palavra de Deus, que quebranta os corações. Graças a Deus. A palavra de Deus, para que o mundo existisse como existe hoje, foi necessário a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada nos mostra lá em Gênesis capítulo 1 e verso 1, uma das expressões que os rabinos e que os judeus mais gostam de citar, contra as teorias do Big Bang, a teoria de que o homem veio do macaco através de Charles Darwin com sua teoria da evolução das espécies. Os judeus acreditam nisso e nós crentes também. No princípio criou Deus os céus e a terra. Os judeus dizem Bereshit bara Elohim et shamayim ve'et eretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. E foi pela palavra de Deus, porque a Bíblia Sagrada mostra a terra, Deus mostra o mundo numa situação caótica, bagunçada. Gênesis na sequência vai dizer: a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a profundeza dos abismos. A terra era, ou a terra estava, independente se era ou estava. Mas a palavra mostra uma situação caótica, uma situação de destruição, sem forma, vazia e em trevas. Esta é a situação da terra, sem forma, vazia e em trevas. Mas a palavra de Deus entra em ação, porque quando a terra está sem forma, vazia e em trevas, disse Deus: haja luz. Disse Deus: haja luz. E quando Deus diz haja luz, é uma expressão que se transformou numa marca de fósforo, Fiat Lux. Haja luz. Quando Deus diz haja luz, a terra que era sem forma, vazia e em trevas, de repente começa a ter um processo de vida, de repente começa a ter um processo e uma visibilidade de harmonia e de paisagem, por causa da voz de Deus. Alguém nesta noite me escuta pelo rádio em casa, ou alguém aqui dentro da igreja diz: pastor, a situação da minha família é essa, sem forma, vazia e em trevas. A minha família está sem forma, porque a minha família perdeu a identidade. Eu perdi a graça da minha casa, eu perdi a graça da minha família. A minha família se descaracterizou, virou uma bagunça dentro da minha casa que ninguém entende. A minha família está vazia, a humanidade está vazia. É por isso que muitos estão se matando e se suicidando, porque eles estão vazios
vazios, e na minha casa está assim, e na minha casa está cheio de trevas, porque não existe comunhão, não existe mais diálogo. Preste atenção, assim como Deus disse haja luz, e a terra passou a ter uma forma harmoniosa pelo poder da palavra. Nesta noite Deus vai fazer uma mudança na tua vida e na tua família. Acredite no poder da palavra, que nesta noite Deus vai fazer alguma coisa lá dentro da tua casa. Quem crê no poder da palavra, levante a sua mão. Quem crê no poder da palavra, diga glória a Deus. A palavra é poderosa para curar. A palavra é poderosa para curar. Tem pessoas que pensam que são curadas somente na hora da revelação. Há pessoas que na hora da pregação ele fica tomando água, indo no banheiro toda hora, atendendo o celular e fica conversando com o seu irmão do seu lado na hora da pregação, e na hora da revelação ele diz: agora Deus vai falar. Na hora da revelação ele fala por irmão e para a irmã do lado: fica quieta, porque agora Deus vai falar na terra. Não é na hora da pregação, é na hora da revelação, é na hora do mistério, é na hora da profecia, é na hora que revela tudo, revela nome, sobrenome, endereço, revela tudo e não revela nada. Eu vos digo que a palavra do Senhor é poderosa para curar. Você talvez não seja revelado nesta noite, mas creia na palavra que você vai sair daqui curado pelo poder do nome de Jesus e pela palavra. Pelo poder da palavra. A Bíblia nos conta de um oficial que estava preocupado porque seu filho estava muito doente. Ele chega onde o Senhor Jesus está e pede para que o Senhor Jesus o acompanhe até a tua casa, até a sua casa, porque ele está preocupado com a situação do seu filho. E Jesus diz: não precisa eu ir lá. Quando você chegar na casa, você verá que o menino já está curado. E ele acreditou na palavra de Jesus. Ele acreditou na palavra de Jesus. Ele creu na palavra de Jesus e foi para sua casa. A hora que ele chegou em casa, o menino estava de pé, são e salvo. Ele pergunta então para os seus criados: a que hora que o menino se levantou? Os seus criados disseram: era 7 horas. E ele disse: verdadeiramente foi nesse horário que Jesus expediu uma palavra poderosa para que o menino fosse curado. Eu digo para você que agora é 8 horas e 40 minutos. Neste momento Jesus está visitando alguém da tua família pela cura, através da pregação desta palavra. Tome posse desta palavra, tome posse da cura através da palavra. Receba milagres através da palavra nesta noite. Diga glória a Deus, Belo Horizonte. A palavra, através da palavra acontecem libertações. Se lembra daquele menino lunático? O lunático que estava terrivelmente endemoniado, terrivelmente possesso. O Senhor Jesus só disse uma palavra: sai, e não volta mais nele. E o demônio teve que sair por causa do poder da palavra. Existem demônios que oprimem você, que oprimem a sua família, mesmo depois de você ser crente. E talvez você já tenha orado e jejuado e esses demônios não saem. É porque existem demônios que saem através de jejum e oração. Existem também demônios que atuam na finança, que saem através do dízimo e oferta alçada. Mas existem demônios que têm que sair pelo poder da palavra. E esses demônios já estão batendo em retirada do teu caminho aqui nessa noite. Acredite no poder da palavra. Tome posse desta vitória sobre os demônios através da palavra também nessa noite. Glória a Deus. Eu posso dizer que eu vou começar a pregar agora. Preste muita atenção no que o Senhor Jesus disse. Nós temos que valorizar esta palavra. Se nós soubéssemos o quanto esta palavra é importante, nós gastaríamos menos tempo no celular e mais tempo estudando esta palavra. Se nós conhecêssemos o processo pelo qual esta palavra passou até chegar em nossas mãos, a democratização da Bíblia, eu quero dizer, o acesso, a facilitação da Bíblia Sagrada para chegar até nós, foi um processo doloroso, foi um processo demorado,
Foi um processo caríssimo e foi uma intervenção extraordinária de Deus. A primeira Bíblia Sagrada impressa foi no ano de 1455, através de um alemão chamado Johann Gutenberg, que desenvolveu a primeira prensa. A partir dali, a Bíblia começou a ser difundida por William Tyndale, por Martinho Lutero, por João Calvino, por Samuel Crowther, um grande líder da nação Iorubá da África. E a palavra de Deus começou a ser disseminada, e para a nossa tristeza, parece que quanto mais a Bíblia foi disseminada, quanto mais a palavra de Deus foi difundida entre as nações, mais preguiça e relaxo se tem hoje para com a Bíblia Sagrada. É muito triste, mas preste atenção, é através da Bíblia Sagrada que nós teremos o caminho para o céu. Eu não sei andar em Belo Horizonte. Eu até me surpreendi nestes dias, quando eu estava vindo aqui para Ucabana, e eu passei por uma região aqui de Belo Horizonte. Eu achei aquela região tão interessante, porque eu não conhecia, mas ainda faltavam 17 quilômetros para chegar até Ucabana, e o GPS mostrava que era Belo Horizonte. Essa cidade é muito maior, eu acredito que seja quase que 2 vezes o tamanho de Curitiba. É impossível transitar por Belo Horizonte sem o uso de um GPS ou de um navegador como o Waze. No meu caso, é difícil demais o acesso. Precisamos de um Global Positioning System, GPS, posicionamento global, sistema de posicionamento global. Para nós ir para algum lugar, nós temos que primeiramente saber onde estamos. Se nós quisermos ir para o céu, nós temos que saber qual é a nossa condição. E não é a filosofia, nem a antropologia, nem a sociologia, nem a política que vai dizer qual é a nossa verdadeira condição. O único livro que vai dizer qual é a nossa verdadeira condição, que vai dizer que nós estamos verdadeiramente perdidos, é somente a Bíblia Sagrada, é o GPS que vai nos conduzir para o céu. Por isso Deus está nos mandando examinar esta palavra, Deus está nos mandando cuidar desta palavra, valorizar esta palavra. Graças a Deus. E se eu não quiser estudar a Bíblia Sagrada, pastor? O Senhor Jesus disse o seguinte certa feita: não sou eu que vou julgar e nem condenar ninguém de vocês. Não sou eu. Sabe quem é que vai julgar ou condenar vocês? São João capítulo 12, verso 48. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. Quem é? Os fariseus, os saduceus, os receptores dos milagres? Não. A palavra que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Vamos valorizar a palavra. Vamos valorizar a palavra, porque um dia acontecerá um julgamento. Creia você ou não creia, acontecerá um julgamento justo, imparcial, implacável, inadiável e inegociável. Um julgamento. Ministros do STF que não tiverem o seu nome escrito no livro da vida passarão por esse julgamento. Juízes, advogados, promotores, juristas tributários, políticos poderosos, fazendeiros, pastores, membros de igreja, fundadores de igreja, grandes doutores hão de comparecer nesse julgamento. E qual será o parâmetro desse julgamento? Esse livro que você tem na sua mão, que talvez fica pendurado lá na sua estante, cheio de poeira, que talvez é desprezado. Tem crente que vem para a igreja, esquece o celular em casa, faz um cavalinho de pau e volta para casa para buscar o celular porque esqueceu. Tem crente que é capaz de esquecer até o filho em casa e não volta a buscar. Esquece a Bíblia em casa e não volta a buscar. Mas se esquecer o celular, Deus que me defenda, mas volta imediatamente, volta de a cavalo.
cavalo no cometa para buscar o celular. Meus amados, não é o celular que é a bússola da nossa salvação, mas é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Vamos valorizar esta palavra, vamos valorizar esta palavra, vamos valorizar as Escrituras. Você já imaginou no dia desse julgamento? Ah, meus irmãos, quantas pessoas se desviando da presença de Deus, quantas pessoas se afastando da igreja, quantas pessoas abandonando a sã doutrina e se aderindo aos falsos ensinamentos das facilidades e das conveniências. Mas aquele dia do julgamento vai chegar, queira nós ou não queiramos, se nós pregarmos o Evangelho ou se não pregarmos, aquele dia vai chegar. E já pensou alguém comparecendo diante do Senhor? E o que vai prevalecer naquele dia serão as desculpas. Quanta gente dando desculpa. Quando alguém chega atrasado no trabalho, dá uma desculpa: é o ônibus, é o metrô, eu me atrasei por causa do meu filho, eu estava com tosse. Eu vou dar uma das desculpas maiores de hoje em dia: Covid. Naquele dia não vai ter desculpa. Quantas pessoas dizendo assim: Senhor, eu me enfraqueci na tua presença, eu me enfraqueci na igreja por causa das lutas financeiras, eu me enfraqueci por causa das provações financeiras, eu me enfraqueci porque eu não tinha mais dinheiro para ir para a igreja, eu estava a ponto de perecer, por isso que eu me desviei, por isso que eu me enfraqueci. Parece que eu vejo o Senhor mandando alguém trazer o livro dos livros, o livro do julgamento, a Bíblia Sagrada, e vai aparecer a palavra de Deus, e vai ser aberta exatamente no Salmo 37, verso 25, o salmista dizendo: não adianta dar desculpa de crise financeira, não adianta dar desculpa de situação desconfortável economicamente, porque eu já fui moço e hoje eu já sou velho, mas nunca vi desamparado justo e nem a sua descendência mendigar o pão. E Deus manda dizer mais: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Deus nunca vai deixar você passar fome. Deus nunca vai deixar você perecer. O que nós como crentes temos que fazer é nos dedicar à palavra de Deus, à Bíblia Sagrada. Muitos naquele dia vão dar desculpa dizendo: Senhor, era por causa das enfermidades que eu me enfraqueci, é por causa das doenças, era tanta enfermidade, era artrite, era artrose, era dor de cabeça, era pressão alta, era pressão baixa. E o Senhor vai dizer: você acreditava tanto na Unimed, você acreditava até no SUS, Sistema Único de Sofrimento do brasileiro, você acreditava em tudo, você acreditava no médico, você acreditava no endocrinologista, você acreditava no nefrologista, você acreditava no cardiologista, você acreditava em qualquer especialidade médica, mas você nunca acreditou em mim. Senhor, mas o que o Senhor tinha para me oferecer? Êxodo 15, 26, eu sou o Senhor que te sara. Mas você não acreditava nos meus milagres. Está na palavra. Oh, meu Deus. Quanta gente naquele dia vai dar desculpa dizendo assim: Senhor, eu me enfraqueci por causa da apostasia. Era tanta apostasia, era tanta bagunça nas igrejas, era tanto falatório discrepante, que eu não sabia nem no que acreditar mais. Aliás, às vezes eu entrava dentro de uma igreja e eu não sabia se eu estava dentro de uma igreja ou se eu estava dentro de uma câmara fria, porque a igreja estava gelada, não tinha glória a Deus, não tinha línguas estranhas, não tinha movimento pentecostal, não tinha vida ali dentro, de tanta apostasia. Era tanta frieza, era tanto desgaste, que eu acabei até mesmo me enfraquecendo por causa da apostasia. Já pensou se o Senhor manda abrir a Bíblia exatamente em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ou seja,
foi avisado faz tempo sobre a apostasia. Aonde, Senhor? Na palavra. No gibi do Pato Donald é que não é. No WhatsApp é que não é. É na palavra. Foi avisado sobre a apostasia. É aqui. Foi notificado previamente. Outros vão dizer: ah, Senhor, é porque era tanto escândalo. Era pastor que roubava e colocava dinheiro na cueca. Eram os bandidos da fé que compravam jet ski, aviãozinho particular, jatinho particular, para sair por aí com as suas amantes. Pastores que diziam que na virada de 99 para 2000 Jesus ia voltar e não voltou nada. Era tanto escândalo financeiro, era tanto escândalo moral, escândalo até mesmo com a política, escândalo de todo lado, escândalo de toda forma no mundo inteiro, escândalo nos Estados Unidos, escândalo no Brasil, escândalo em Israel, os judeus escandalizando, todo mundo escandalizando. E o Senhor Jesus vai mandar abrir o livro, mais uma vez, Mateus 18, verso 7, o que nós pregamos segunda-feira passada. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mistério que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Foi avisado que teria escândalo, foi avisado que teria apostasia, foi avisado. Outros ainda tentarão dar a desculpa dizendo: ah, Senhor, eu saí da igreja, eu abandonei a minha função, pendurei meu paletó e a minha gravata, pendurei meu guarda-pó, pendurei o meu cargo que o Senhor me deu, a confiança que o Senhor me deu, por causa da minha fraqueza espiritual, me senti fraquinho, me senti derrotado, me senti lá no chão, me senti lá embaixo na lona, e por causa da minha fraqueza, aí então eu desisti de tudo, abandonei tudo por causa da minha fraqueza. Aí o Senhor vai mandar abrir a Bíblia, lá em 2 Coríntios capítulo 12, verso 7 a seguir. Você não tem desculpa por causa da tua fraqueza, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza mesmo. Quando você está fraco, aí é que você está forte. Não tem desculpa quando nós estamos fundamentados na palavra de Deus. Não tem desculpa. Outros vão dizer assim: ah, Senhor, eu me desviei porque faltou fé, eu não tinha fé mais, a minha fé foi embora, eu me esfriei na fé. O Senhor vai dizer assim: sabe por que você se esfriou na fé? Não, Senhor, por quê? Porque você não lia a Bíblia. Mas o que a Bíblia tem a ver com fé? Romanos 10 e 17, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Alguém aqui está estudando a palavra de Deus? A palavra de Deus aumenta a tua fé. Daí você diz assim: mas a fé vem por ouvir a palavra de Deus. É só a pregação, pastor? Não, quem gosta de ler a Bíblia sabe o que eu estou falando. Às vezes você está lendo a Bíblia e começa a vir aquelas revelações que você nunca escutou nem os pregadores falar. É o Espírito Santo que está falando no teu ouvido, te enchendo de fé, te preparando para a salvação da tua alma, enchendo você da certeza e da alegria da tua salvação. É na palavra. Mas você não queria ler a palavra. Ah, Senhor, mas se tinha alguma coisa que o Senhor deixou de recomendação para a gente estudar a palavra, aí o Senhor vai mostrar as orientações para que Josué fosse vencedor. As orientações da palavra, que se não houver profecia, se não houver doutrina, se não houver ensinamento da palavra, o povo se corrompe. Mas o Senhor Jesus, Ele nunca nos mandou ler a Bíblia. Nunca. Pelo contrário, Ele nos mandou a fazermos um tipo de avaliação da Bíblia Sagrada muito mais profundo que uma leitura. São João 5,39, examinai as Escrituras. Lê você lê um jornal, lê você lê uma postagem. As Escrituras merecem respeito, tem que ser examinada, de manhã, de tarde e de noite. Vocês acreditam que tem crente que lê até horóscopo? Tem crente que lê até horóscopo, para ver, vamos ver o que vai dar em Sagitário hoje, vamos ver o que vai dar em Libra hoje, vamos ver como é que vai ser. Ei, Jeová, vocês duvidam que tem disso? Os crentes de hoje em dia não aguentam escutar a palavra, não aguenta prestar atenção na palavra, não aguenta a palavra e não quer nem saber da palavra. O
negócio dele é signo, é astromancia, é quiromancia, mais um monte de melancia que tem por aí. Mas a nossa bússola é a palavra. Nós temos que viver baseado na palavra, orientado e fundamentado na palavra, que é vida para a nossa alma. Quem dá glória a Deus? Quem dá glória a Deus? Quem dá glória a Deus? E por falar nisso, já que você caiu aqui no julgamento, vamos agora resolver o teu caso, porque existe um memorial e os teus pecados estão todos anotados aqui. Ô Senhor, que isso? Não, é verdade. Deixa eu puxar aqui na gaveta os teus pecados. Como assim, Senhor? Você não lê Bíblia, você não sabe que tem memorial? Malaquias 3,16, há um memorial. Memorial? É. Só que o que você fez escondido, eu vou proclamar em cima dos telhados para toda essa multidão que está te vendo aqui. Teu marido, tua mulher, os membros lá de onde você era pastor, os crentes da igreja que você fazia tudo escondido, ninguém via o que você fazia. Aqueles que você ameaçou de processar por causa do teu pecado, por causa do teu adultério, da tua prostituição, eu vou mostrar tudo para todo mundo. Ô Senhor, faz isso não. Faço porque você não quis obedecer a minha palavra. Você era fornicário que nem Esaú, você vendeu a sua primogenitura. Há um memorial diante de Deus, e começa o julgamento, e o negócio não é fácil não. Daqui a pouco o Senhor começa a puxar lá da gaveta os pecados, e começa por aqueles que parece que não tem nada a ver. Aqui mostra que o teu coração era cheio de mágoa. Aqui mostra que você não sabia perdoar. Aqui mostra que você não sabia amar aqueles que te ofendem, aqueles que te perseguem. Você não sabia oferecer o outro lado do teu rosto para aqueles que fenderam o seu lado direito ou o teu lado esquerdo. Ah, Senhor, mas como assim? Só por causa de uma mágoa? É, porque você não soube perdoar. Mas existe alguma condenação para isso, Senhor? Sim. São Mateus capítulo 6 e verso 15. Se vós não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai que está no céu não vos perdoará. Tem gente que quando o parente morre, ele só falta lavar a tampa do caixão de tanta lágrima de crocodilo. Chora, mas chora. Quando o parente está vivo, não manda um WhatsApp, não manda um SMS, não manda um e-mail, não liga nem para dizer desaforo, para tentar se acertar de uma maneira ou de outra. Naquele dia, o coração cheio de mágoa estará diante do justo juiz e não vai ter como escapar, nem para a direita, nem para a esquerda, e nem vai ter como dar desculpa. É por isso que Deus está dizendo para alguém aqui: é semana de Santa Ceia, lava teu coração nas águas de Jesus Cristo. Ele quer perdoar a tua alma para você não ser envergonhado naquele dia do juízo final. Aleluia. Está aqui os teus pecados, e aqui mostra que você era mentiroso, aqui mostra que você era mentirosa, que você mentia. Como assim, Senhor? Mas era uma mentira profissional. E como é que ficaria minhas comissões? E como é que ficaria as minhas bonificações? Não é mentira. Acontece que isso é uma metodologia de ampliar as informações, buscando fidelização do cliente e fechamento de negócio. O Senhor vai dizer assim: para de conversa fiada, porque isso é mentira e acabou. Isso é mentira. Mas Senhor, tem misericórdia. Quanto você foi alertado pela palavra? Aonde, Senhor? Colossenses 2 e 9. Colossenses 1 e 9. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com todos os seus feitos. Ah, Senhor, mas isso aí é uma carta doutrinária. Então tá bom, vamos para Apocalipse 21 e 8. Apocalipse 21 e 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos
E a todos os mentirosos, até aqueles que dizem que Deus falou e Deus não falou. E até aqueles que mentem, que enganam a esposa, que enganam o esposo, que dizem meias verdades para tentar enganar um ao outro. Todos os mentirosos, todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Você sabe por que a Bíblia mostrou o pecado de Davi? Você sabe por que a Bíblia mostrou o pecado de Davi? Porque a Bíblia tem um compromisso com a verdade, e se a Bíblia é a verdade, ela não pode esconder nada de ninguém. Ah, mas Davi foi o maior rei da história. Ótimo. Então quer dizer que daí agora a Bíblia, só porque ele foi o maior rei da história, ela vai se contradizer e ela vai manchar a reputação dela? Não, senhor. A Bíblia não concorda com a mentira. A Bíblia, ela é a verdade, é a palavra de Deus. A Bíblia é a verdade. A Bíblia é a verdade, é a palavra de Deus. Já pensou naquele dia o Senhor confrontando no julgamento? O que você está fazendo aqui? Pois é, Senhor, eu também não sei. Eu não fazia nada de errado. A única coisa que eu fazia é que eu gostava de fazer isso aqui para o meu pastor. Ó. Vocês estão dando risada do quê? Olha. Eu desobedecia ao meu pastor, mas era de vez em quando. Mas também, senhor, ele era xarope. Eu não acredito que tenha alguma coisa relacionada na palavra quanto a isso. Já pensou o senhor manda abrir a Bíblia? Hebreus 13:17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta dela. Obedeça a teu pastor. Palavra tendenciosa, né? Obedeça a teu pastor. Mas ele já está um velho gagá de cabeça branca. Obedeça a ele porque ele tem experiência. Obedeça ao teu pastor. Mas ainda é um jovem, não tem experiência nenhuma. Você já viu que ninguém presta? É muito novinho. Outros dizem assim: eu não vou obedecer, porque é uma mulher que Deus colocou na frente do trabalho. Se Deus colocou mulher, é porque está acontecendo alguma coisa errada com os homens também. A coisa está complicada. Obedeça a mulher também. Foi Deus que colocou ela lá. É jovem, mas foi Deus que colocou ele lá. Mas é um senhor idoso. Aí que você tem que respeitar mais ainda. Sujeitai ao vosso pastor. Obedeça. Se nós não obedecemos o nosso pastor aqui da terra, como é que nós vamos obedecer o pastor dos pastores, que é invisível, é eterno, mas é real, e nós não obedecemos o pastor aqui da terra? Como é que nós vamos obedecer o nosso Deus que a gente não vê? Dá glória a Deus se você pode. Mas naquele dia também estarão ali os pastores que não pregam doutrina. Os pastores covardes, que tem medo de retaliação. O presidente da República falou o seguinte: soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é covarde. Covarde. O pastor tem que apacentar as ovelhas com amor, mas quando for preciso ele ensinar o rigor, a seriedade do evangelho, ai dele se ele não ensinar para as suas ovelhas. Ai de nós, ai dos pastores, ai. Jeremias 23, a gente às vezes gosta do Salmo 23, é tão gostoso. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vai para Jeremias 23 para você ver como inverte o disco. Vai lá. Pastores que tratam levianamente a ferida da filha de Sião, dizendo paz, paz, quando não há paz. Não, tá tudo bem.
Você já deu teu dízimo esse mês? Você já cumpriu com o teu voto esse mês? Já, querida? É querida daqui, querida dali. Ele é o bonitão, coisa mais linda, só anda sorrindo, parece um palhaço. É alegria. Você já contribuiu? Você está salva. Oh, campeão! Você já está no céu, rapaz. Você já está salvo. Já deixou teu dízimo lá, a tua oferta, está tudo certinho. Fica tranquilo, rapaz. Você vai para o céu que não vai fazer nem curva. Mentira, mentira. Para entrar no céu tem que estar em santificação, guardar a sã doutrina, a verdadeira palavra de Deus. Senão não entra, não entra e não entra. Não entra. Não entra. Com isso também eu não estou querendo dizer que os pastores têm que andar com um limão no bolso direito e um vidro de sal aqui atrás, né? E 1 litro de vinagre aqui do lado. Não precisa disso também. Mas a verdade tem que ser dita. Temos que apacentar as ovelhas. Já pensou a palavra vir para os pastores? Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Os pastores não têm que apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Naquele dia, o Dr. Billy Graham dizia algo muito interessante. Na década de 60, 70, ele dizia que um pastor precisa estar preparado com a Bíblia e com um jornal para que a sua pregação seja contemporânea. Acontece que na modernidade, muitos pastores, não são todos, mas muitos pastores estão mais nos jornais, nas atualidades. Alguns até têm televisão em casa, né? E estão tão preocupados com o que acontece hoje em dia nas redes sociais, o que acontece nas atualidades, e não querem saber mais da palavra de Deus. Naquele dia eles hão de dar conta diante de Deus. Hoje tem Bíblia de estudo pentecostal, tem a Plenitude, tem a Thompson, tem a NVI, tem a Reina Valera Gomes com estudos extraordinários, tem Bíblia de todo tipo, cheio de Bíblia. Um dia um pregador falou para mim assim: eu tenho 70 Bíblias. Eu falei: glória a Deus, você já leu todas? Ele falou: não, elas estão lá bem quietinhas na minha estante. Fica adianta. Se é lá na Bíblia aberta que a gente vai encontrar uma forma de orientar a igreja. Se quiser vencer o pecado dentro da igreja, se quiser vencer a vaidade, o mundanismo podre e nojento que está invadindo as igrejas, a maneira disso acontecer não é somente através de sinais e milagres, porque existem sinais e milagres de mentira também. É através de pregar a palavra genuína e verdadeira. O verdadeiro avivamento só vem através da palavra. Abacuque diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, Senhor, a tua obra. Tem que ouvir e temer a palavra de Deus. Daí vai ter avivamento dentro da igreja. É só desse jeito. Quem dá glória a Deus? Quem dá glória a Deus? Já pensou, naquele dia vai puxando a ficha e diz assim: você está aqui, sabe por quê? Você está aqui porque você é um homicida. Como assim, Senhor? É porque você matou alguém e não confessou, fugiu. Mas também outra categoria de homicidas estarão ali para prestar conta. Sabe quem? Os abortistas. Os abortistas. Quanto tempo não se fala nisso, não é? Os abortistas que pensam da seguinte forma: agora que eu já nasci, uma criança, ou simplesmente um feto que está no ventre de uma mulher, pouco importa. Além de serem covardes,
ainda são inconsequentes, são ingratos a Deus, são sanguinários e são homicidas. A Bíblia Sagrada nos diz no Pentateuco: não matarás. Não matarás. Mas você sabe de uma coisa? Existem os homicidas dentro da igreja. E sabe quem são esses homicidas? Aqueles que aborrecem o seu irmão. E a Bíblia Sagrada vai nos mostrar isso. Em 1 João capítulo 3 e verso 15: qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente vida eterna nele. Você que aborrece a tua irmã, você que vive procurando contenda com ela, você passa por ela, vira para cá o pescoço, não cumprimenta ela, difama ela, provoca para ver se ela vai para pancada mesmo. Ou você que provoca teu irmão, você que provoca o teu pastor, sabe do que ele não gosta? Pois aí que você faz? De pirraça. Pirraça. Lá no Paraná tem essa expressão aqui também? Pirraça. Crente birrento, faz contenda. Crente que não tem escrúpulo, que não tem respeito, não tem educação espiritual, persegue o seu irmão, difama ele, calunia ele, persegue até matar. Enquanto não arranca para fora da igreja, não sossega. Eu já escutei pastores falar isso dentro da igreja Deus e Amor: enquanto eu não matar ele, eu não sossego. Enquanto eu não arrancar ela da igreja, eu não sossego. Naquele dia esses homicidas hão de dar conta diante de Deus no trono branco. E não vai demorar esse dia, não vai demorar. Aleluia. Vamos falar um pouquinho dos exageros do missionário, né? Porque tem alguns que dizem que o que o missionário pregava é exagero. Eu só não entendo como é que pode. O coitado era tão exagerado assim, que só tinha a 4ª série, e olha o tamanho do império que Deus usou ele para construir. Estranho, né? Engraçado. Ele é que é o exagerado. Você está com o cinto de segurança apertado. Tem umas irmãs que estão até conversando hoje. Você está com o cinto de segurança apertado aí? Então segura aí, que eu vou falar alguma coisa. Parece que era exagero do missionário Davi Miranda. Parece que era, né? Parece que era exagero. Mas nós vamos ver pela palavra se era exagero mesmo. Se era exagero de fato, vamos ver. Se foi exagero é porque não tem base bíblica. E já pensou, meus irmãos? Já pensou se naquele dia acontecer aquela expressão tão dura que foi dita para Belsazar? Ô Belsazar, escuta o seguinte aqui, ó: pesado fostes na balança e fostes achado em falta. Ah, mas era exagero do missionário. É melhor que seja um exagero e que ao invés de ser achado em falta na balança, que esteja um peso além da medida. É melhor do que ser achado em falta. Tudo que o missionário ensinou, nada do que ele ensinou nos levaria para o inferno. Nada do que o missionário nos ensinou prejudicaria o nosso casamento. Nada do que o missionário ensinou levaria os nossos filhos para o inferno. Pelo contrário, a melhor igreja que tem para criar os filhos é a igreja Deus e Amor. A melhor igreja que tem para você receber bênçãos e milagre é a igreja Deus e Amor. Me desculpe, não sou plaquista, mas Deus é com este ministério. Quer ficar bravo, fica. Quer ficar revoltado, fica. Já pensou? Se naquele dia chega um daqueles cabeludão e Jesus diz assim: não, aqui não tem lugar para você não, rapaz. Oh, mas por que, senhor? Por que o quê? Vai cortar essa toceira aí, rapaz. Esse cabelão está querendo ser que nem Sansão. É, mas Sansão era nazireu. Sansão, Antigo Testamento. E outra coisa, um nazireu, quando ele tinha as suas tranças, não era motivo de orgulho. Ele não usava as suas tranças como motivo de orgulho. O nazireado era um voto. E quem usava esse voto, muita gente achava até engraçado as guedelhas. Não sei se por aqui o pessoal fala gadeia, né? Lá no Paraná fala gadeia, mas a expressão em português é guedelha. Aquelas guedelhas grandes era motivo de vergonha.
de chacota. O pessoal achava engraçado aquilo. Ter cabelo crescido nunca foi honroso na cultura judaica. Nunca foi. Ah, seu mãe, eu pensava que você não tinha nada a ver. Ah, você pensava? Claro que você pensava, porque você não lia a Bíblia. Você considerava na Bíblia só o que você gostava. Você até brincava da Bíblia, dizendo assim: vamos ver hoje o que Deus vai falar. Você vai abrir lá, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vai lá e abre o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Oh, Deus, fala comigo. E daqui a pouco abre, porque o salário do pecado é a morte. Opa, Deus está bravo, isso aqui não é para mim, não. Você vivia só desse jeito, você só gostava de ler os versículos de conveniência. Dá um glória a Deus aí, BH. O Senhor, mas está na Bíblia isso, falando do homem cabeludo? 1 Coríntios capítulo 11, verso 14. Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o varão ter o cabelo crescido? É desonra. E se a Bíblia está dizendo que é desonra, é porque é desonra. Aí alguém olha para mim e diz assim: é claro que o pastor está dizendo que é feio o homem ser cabeludo, porque o pastor está ficando careca, está com inveja. Pode falar à vontade. A Bíblia que está dizendo, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Já pensou as irmãs que gostam de cortar o cabelo? Eu falei para apertar o cinto. Gosta de cortar e corta. E tem até obreira que corta. Ó, quer uma salva de palma? Aqui, ó. Corta mesmo. Pode cortar. Corta. Vai fundo. Ah, mas isso não tem nada a ver. Isso não é pecado, isso não tem nada a ver. Eu já falei. É melhor que nós venhamos ser taxados como exagerado, e nós tenhamos um peso a mais na balança, do que acontecer de nós passar vergonha, igual Belsazar, pesado foste na balança e achado em falta. É melhor. Ah, mas não tem nada a ver eu cortar meu cabelo. E tem uns que cortam bem curtinho. Ô, mas por que você cortou tão curtinho assim? Eu cortei bem curtinho assim porque eu quero ver o pastor encher o saco. Qualquer coisa eu taco-lhe um processo na costela dele, vou deixar ele torto. Rebelde. Vai. O pastor, quando ele te disciplina, aqui em Belo Horizonte está cheio de setorial. Qualquer coisa o pastor disciplina. Ah, eu vou para setorial tal, eu vou para sucursal tal, eu vou para o ministério tal, porque está cheio de ministério, tem mais igreja do que boteco. Aí eu vou para a igreja tal, eu vou para a igreja tal, e não sei o que. Quando o pastor disciplina, você pode fugir. Eu quero ver você escapar quando é Deus que te disciplina. Eu quero ver escapar quando é Deus que julga a tua causa. Aí eu quero ver para onde você vai. O que a palavra fala do cabelo, pastor? 1 Coríntios 11, 15. A mulher ter cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, o apóstolo Paulo já estava vendo a contenda que o cabelo ia dar agora esses dias. Mas se alguém quiser ser, o apóstolo Paulo já estava vendo toda a contenda que ia dar hoje em dia. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem a igreja de Deus. Quer saber? Eu prego, eu estou aqui pregando aqui, ó. Mas não pense não que eu vou descer aí embaixo, sair medindo a altura do teu salto, sair medindo se você está usando mini saia, se você está com a saia rachada, se você está cortando teu cabelo, que eu vou sair aí, meu irmão, para ver se você está de sapato social, se você está de tênis, ou se você está com aquela calça apertada, parece uma linguiça, parece que a calça entrou a vácuo. Não, meu querido, eu não vou aí embaixo. O meu negócio é pregar aqui em cima, até o dia que Deus deixar eu pregar aqui, e eu vou pregar e não quero nem saber, porque foi Deus que me mandou aqui para pregar mesmo, e vou pregar, e vou, até o dia que Deus deixar eu pregar aqui. Mas isso aí era só para a igreja de Corinto. É a conversa dos falsos profetas é essa. Ah, é só para a igreja de Corinto esse negócio da mulher cortar o cabelo. Será que é? Será que é só para a igreja de Corinto? Colossenses, capítulo 4, verso 1. Olha o que o apóstolo Paulo pede. Quem está escutando aí, dá glória a Deus. O apóstolo Paulo pede o seguinte, olha aqui, Colossenses 4,
verso 16, perdão, 4:16. Quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também ela seja na igreja dos Laodicenses. Ou seja, depois que fosse lida a carta lá em Colossos, era para ir para Laodiceia também. Por quê, pastor? Porque a doutrina que funciona em Corinto é a mesma que funciona em Éfeso, é a mesma que funciona na Galácia, é a mesma que funciona na Capadócia, na Samotrácia, é a mesma que funciona em todas as igrejas, porque a palavra de Deus, ela é um só, e Deus não faz acepção de pessoas. A doutrina é uma só. Ah, mas eu pensei que era só para os coríntios. Então por que está na Bíblia? Por que está escrito na Bíblia então? Olha o que a palavra de Deus vai dizer para nós. Romanos capítulo 15, verso 4. Porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito tudo, pastor, tudo, até do cabelo. Escutei só um glória a Deus, está até meio murcho lá atrás. Tudo o que foi dito, tudo. Para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Já pensou naquele dia, chega o crente que gosta de televisão, hein? Crente mundano que joga até futebol, escuta, assiste futebol, assiste filme de violência. Tinha uma época que o missionário falava que a televisão é a imagem da besta, pois o celular hoje em dia é a tal da besta materializada, que para onde você vai, você que vai escolher o que você vai acessar. O que tem de gente acessando que não presta no celular. E daí tem uns engraçadinhos que dizem assim: ah, mas será que Deus falou alguma coisa sobre o celular? Não tem nada a ver. Deus não disse, não acessarás o que não presta no celular. Tem um pessoal que é tão engraçadinho, irmãos, que vai ser triste naquele dia. Assiste tudo que não presta, vê tudo que não presta no celular, na televisão. E tem até os crentes do Netflix. Será que tem alguns espalhados, perdidos pelo meio aí? Ô crente do Netflix, que está me escutando em casa, está me escutando aí, seu rebelde, vai ler a Bíblia que você ganha mais, seu rebelde. Vai se converter, vai estudar a palavra de Deus, crente do Netflix. Está me escutando? Aleluia! Dá glória a Deus. Mas agora só falta o pastor vir dizer que tem alguma coisa na Bíblia, algum respaldo. Pois eu vou te dizer que tem, não é nem no Novo Testamento, é lá atrás no Salmo 101 e verso 3. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Não, mas quem falou que isso que o pastor está dizendo, violência, prostituição, diversão, quem falou que isso é coisa má? A Bíblia não falou que isso é coisa má, não precisa nem a Bíblia falar. A própria sociologia, a própria psicologia já diz que isso não presta. Os próprios professores estão dizendo que isso não presta. Nós somos luz, fomos chamados para brilhar no meio das trevas. Quem dá glória a Deus? Já pensou se Deus chamar a atenção daquela irmã que gosta de ostentar a sensualidade dentro da igreja? Um dia perguntaram para mim uma pergunta capciosa. Você congrega numa igreja bastante conservadora, né? Lá as mulheres não usam calça, né? Falei, não, mas tem umas que usam escondida, né? Tem. Você quer saber, tem até uns crentes de cabeça de bago que vão pra praia de short, sem camisa. Tem que fuma, até toma pinga, cerveja, fuma até maconha, você duvida? Quem duvida é doido hoje em dia, meu querido. Não, mas o que tem uma mulher usar calça? Você concorda? Eu falei para ele assim, eu vou te falar bem uma verdade. Acerca da mulher usar calça, eu sou contra, porque a primeira mulher que usou calça, Marlene Dietrich von Losch, uma atriz alemã, usou calça num ato de protesto e um ato de revolução, um ato revolucionário, buscando a igualdade entre mulheres e homens. Foi por isso que ela usou calça.
Ela também não usava nem sutiã, já para dizer que mulher não precisava usar isso. Daí a mulher começou a usar calça e a moda pegou e as mulheres começaram a usar calça. Então é por isso que, como a mulher usar calça comprida, eu entendo como sendo um ato revolucionário. Muitas crentes de hoje em dia, quando usam suas mini saias, suas saias curtas, para cima do joelho, eu vou falar aqui para o povo de Belo Horizonte o que eu entendo como sendo usar a saia na doutrina. Eu vou falar assim, irmã, é quando você está sentada e você sentada, a tua saia cobre o teu joelho. Não é quando você está de pé, parecendo a aeromoça, é quando está sentada, para cobrir o joelho. Sabe por que tem que estar sentado e cobrir o joelho? Porque daí daqui a pouco, a hora que parece que a saia está curta, você começa a puxar. Minha querida, quando você começa a puxar e tentar esticar o pano, vai faltar pano em outro lugar, minha querida. Então o certo é já andar na doutrina onde você for, por onde você andar. Não tem nada de mini saia nem sensualidade dentro da casa do Senhor. Tem que ter pudor e modéstia. Nós vamos morar no céu como igreja do Senhor. Tem que ter pudor e modéstia dentro da igreja do Senhor Jeová. Quem dá glória a Deus? Ei, relógio, não quer deixar eu terminar não. Dá glória a Deus. Mas tem também os irmãos escandalosos, que só eles. Já pensou aquele dia do julgamento? Tem uma turminha que diz assim, qualquer coisa eu processo. Eu vou falar aqui, não tem medo de falar não, vou falar mesmo. Vou falar, eu nem tenho bem no meu nome, se eu for preso eu vou para cadeia, não vou pagar nada para ninguém. Já vou dizendo, o máximo é cesta básica ou trabalho comunitário, que não tem nada no meu nome. Tem uns camarada que anda tudo durinho, faz a sobrancelha quadradinha, faz aquela sobrancelha de morcego. Verdade. E tem até uns camaradas que estão se inflamando, homem com homem, mulher com mulher, perder a vergonha. Pela Bíblia Sagrada, homossexualismo é pecado. É a Bíblia que fala, não sou eu que estou falando. Ah, porque o pastor está assim, está assado, tá. É a Bíblia que está falando, rapaz, vai para a palavra. É a palavra, Deus te fez homem, honre o propósito de Deus na tua vida. Você é mulher, honra o propósito de Deus na tua vida. Homem é homem, mulher é mulher. Pensou naquele dia, chega lá, ô senhor, o que é que eu estou fazendo aqui? Está fazendo o que aqui? E endireita essa voz para falar comigo, camarada. Ô Senhor, misericórdia. O senhor vai dizer assim, então vamos lá, vamos conversar aqui. Deuteronômio 23:17. Não haverá rameira dentre as filhas de Israel. Sabe o que é rameira? A expressão rameira no hebraico é kedashá. É como se fosse uma mulher separada para rituais de prostituição. Lesbianismo. A Bíblia condena. Se a palavra que condena é pecado. Levítico 18:22. Com varão não te deitarás como se fosse mulher, porque é abominação. Abominação. 1 Coríntios 6:10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Quem que é o efeminado? É o homem que quer ser mulher. Nem os efeminados, quem mais? Nem os sodomitas. Quem é que são os sodomitas? É um homem que gosta de outro homem. Sodomita. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Tá bravo? Tá bravo comigo? Tá bravo comigo? Pega o pastor Eufrásio aqui então. Isso é a palavra que está falando. Isso é a Bíblia, Deus condena. Ah, mas a emissora tal apoia, mas Deus condena. Deus abomina. Oh meu Deus. Aí muitos, agora eu acabei, prometo. Muitos naquele dia vão dizer assim, ah Senhor, sabe qual é a maior das desculpas naquele dia? Claro que vocês sabem. Qual que é a maior desculpa? Vocês sabem. As coisas mudaram. Os tempos mudaram. Que isso, pastor? Acho que você caiu de paraquedas da máquina do tempo de 1960 aqui hoje. As coisas mudaram tanto. Qual que vai ser a resposta?
Malaquias 3:6, porque eu não mudo. Mateus 24:35, passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Hebreus capítulo 13, verso 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele não muda.